Esta série é uma exposição do Evangelho de Marcos e conta a história de como Jesus mudou nosso mundo. Jesus e seu plano para mudar o mundo. O que nós vamos fazer? Mudar o mundo. Como ele vai fazer isso? Ele vai usar você e cada cristão para transformar esse mundo. Jesus tem nos chamado para transformar o mundo, mas para transformar o mundo a gente precisa entender como é que a gente vai fazer isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar no texto, sobre o começo da história e sobre o fim da história. E é importante falar sobre o aspecto de luz. No começo da história do nosso mundo, como a gente o conhece hoje, diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, e tudo estava coberto de trevas. Se o seu filho está começando a crescer, ele vai te perguntar, e os dinossauros? Não sei, talvez antes disso. Mas a história nossa começa no Gênesis capítulo 1, versículo 1. E lá o que a gente tinha era treva. E no versículo 3 de Gênesis capítulo 1, disse Deus assim, vocês falem lá, haja luz e houve luz. A primeira coisa que Deus criou após criar o universo foi dizer haja luz. Era só treva, mas Deus trouxe a luz à existência pelo poder da sua palavra. Muito antes mesmo dele criar o sol, antes dele criar a lua, antes dele criar as estrelas, ele criou a luz. O sol e a lua vão ser só a quarta parte da criação. Deus criou luz. E se a gente pular para o final, lá para o final da história, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, está finalizando a história da humanidade. A Nova Jerusalém de Deus, que é a cidade que ele criou para o seu povo, desce do céu. Nós acreditamos que vamos viver nessa cidade. E lá Jesus Cristo faz a seguinte promessa, vocês leiam comigo. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. A história começa com Deus criando luz e a história termina com Deus, mais uma vez, sendo luz e banindo as trevas. Eu quero falar justamente sobre isso. Desde o começo da história, quando Deus criou a luz, até o final, quando a luz vai de uma vez por todas ser estabelecida, a gente tem aqui uma grande batalha acontecendo. Não só entre o dia e a noite, entre a luz e as trevas, não só no mundo físico, mas no seu coração. Ou o seu coração está em luz, ou ele está em trevas. E lá dentro a luz e as trevas batalham o tempo todo. Essa tremenda batalha está acontecendo agora dentro do coração de todas as pessoas. E começou a acontecer primeiro no coração dos nossos antepassados, Adão e Eva. Adão e Eva foram criados na luz ou nas trevas? Meia chance para vocês. Na luz. O coração deles seguia a luz, eles faziam tudo o que Deus queria, eles andavam na verdade de Deus, mas eles amaram as trevas. E trocaram a verdade de Deus pela mentira de Satanás. É interessante que depois que eles pecaram, mais ou menos por ali, Deus voltou para se encontrar com Adão e com Eva. E quando Deus procurou Adão e Eva, onde é que ele estava? Escondido. Escondido, envergonhado, se ocultando nas trevas, longe de Deus. Desde então, desde que Adão e Eva caíram no pecado, todos nós enfrentamos a mesma dificuldade. Cada pessoa se depara com duas opções: procurar a luz em Deus ou se esconder nas trevas, buscar a verdade ou flertar com o engano, com a mentira. Qual vocês acham que é melhor? Hoje em dia, a gente tem que fazer uma opção. Mas as pessoas, em geral,
Quando eu pergunto qual é a sua opção, vão te dizer, não te interessa. É ou não é? Se eu falo para você que hoje você nos visita, né? Qual é a sua opção, a luz ou as trevas? Talvez a resposta seja, não te interessa. Porque a gente está acostumado a ver na TV, em muitos lugares, aquele discurso politicamente correto. Cada um faz o que quer e ninguém tem nada com... Olha, vocês sabem. Se uma pessoa gosta das trevas e se sente bem, ninguém tem o... Quer ver? Tem o direito, obrigado. Não está na ponta da língua esse discurso? Ninguém tem o direito de se meter. E todo mundo diz isso. E eu vou discordar em gênero, número e grau disso. Eu vou, para isso, usar um exemplo antes da gente entrar no sermão. Você sabe o que é isso aqui? Titanic. O Titanic afundou nas águas do Atlântico na noite de 14 de abril de 1912. Portanto, 102 anos. Eles já faziam um navio desse tamanho aí. Esse navio afundou. Mas quem foi o grande responsável por esse navio ter ido a pique? Vamos lá, vamos lá. Pode falar, eu não vou achar ruim se você dizer. O que afundou o navio? O proprietário estava longe, coitado, levou um prejuízo. Um iceberg. Hoje eu vou trazer algumas informações que vocês não têm, vai estar disponível lá no site depois da igreja, se você quiser ler o livro. A resposta que a gente costuma ouvir foi um iceberg, mas não foi um iceberg meramente. Por trás dessa tragédia nós temos um homem conduzido por intenções tenebrosas, escuras no seu coração. Esse homem é esse cara aí, é o capitão do navio Edward J. Smith. Esse cara já era capitão de grandes navios, mas ele estava com um problema na sua carreira. Sabe o que aconteceu? Antes de assumir a capitania desse navio Titanic, esse capitão já havia manchado sua carreira em 2 acidentes. Primeiramente, ele colidiu com o navio HMS Hawke. E o navio ficou avariado. Levaram o navio para arrumar. Imagina você levar o navio para arrumar. Quem aqui tem carro? Levanta a mão. Bateram no seu carro. Transtorno é pequeno ou é grande? Quem tem o seguro para ter o carro reserva? Tem que fazer. Quem tem filho pequeno, já logo faz o seguro para ter um carro reserva, porque ficar sem carro numa cidade como essa é um transtorno. Agora imagina um navio. Como é que tira ele dentro d'água para arrumar? Então o navio dele foi recém-arrumado, ele saiu de novo para o mar, e ele teimou e passou por cima de um naufrágio. Ao passar por cima do naufrágio, quebrou a hélice. Pela segunda vez ele estragou o navio. E agora deram na mão dele o Titanic, para ele poder pilotar desde lá do continente europeu até o continente americano. Ele recebeu essa responsabilidade. E como capitão, a responsabilidade dele era definir o curso e a velocidade da viagem. Qual o curso e qual vai ser a velocidade? Ao invés dele escolher velocidade moderada e conforto máximo, ele preferiu escolher o curso e a velocidade que ia levar ele antes do previsto, a fim de limpar sua reputação. Mesmo que os amigos dele avisaram ele, cuidado que o mar mais ao norte está cheio de icebergs. Ele falou, não, mas eu preciso chegar logo, porque esse é o meu plano para limpar a minha reputação. E aí eu pergunto para você, será que a escolha dele era de interesse de toda a tripulação? Será que toda a tripulação não queria ter voltado ali? Não, vai pelo caminho mais seguro. A gente não tem problema se a gente chegar um dia mais tarde, não tem problema não. O que vocês acham? As escolhas dele, do coração dele, o orgulho dele, a arrogância dele, trouxe prejuízo para todo o navio. E para muitas pessoas morreram naquele dia por causa da escolha, da opção de um homem. Será que ninguém tinha nada a ver com isso? É só um exemplo. As nossas escolhas, por mais que elas sejam só a nossa responsabilidade, elas afetam as pessoas ao nosso redor. Por conta disso, eu queria mesmo saber qual é a sua opção, a luz das trevas. E queria indicar para você a melhor opção, que vai ser bênção para mim, bênção para o meu filho, bênção para a sociedade, bênção nesse mundo. Faça a opção certa.
Jesus se importa primeiro em revelar o que tem no teu coração, se é luz, se é treva, para depois corrigir, mudar, e Ele faz isso através do discipulado. Jesus quer mostrar tudo que está escondido lá dentro. Vou colocar uma frase para você: não é o que vemos na superfície que pode nos levar para baixo, mas sim o que está escondido. O que é que está escondido no seu coração? Não foi o iceberg que derrubou o navio, foi alguém que tinha no seu coração o desejo de aparecer, de sucesso, e colocou em risco todo o navio e a tripulação. O que há no seu coração? Jesus quer mostrar o que há lá. Por isso, discipulado é iluminar. Ele lhes disse aos seus discípulos: vocês, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Mais um pedacinho. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Há no mínimo 4 lições que a gente pode tirar desse texto, que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente. Primeira lição é o seguinte: a nossa natureza pecaminosa não deseja a luz de jeito nenhum. Eu sei que talvez você olhe para essa pergunta quando Jesus diz assim: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha? A gente até precisa fazer uma viagem cultural, porque quando fala candeia, tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? O que é candeia? Nesse nosso mundo urbano a gente tem lâmpadas incandescentes, já vão deixar de existir, né? Estão com os dias contados. Depois nós temos as lâmpadas fluorescentes, e aqueles que são os mais econômicos de todos e também com uma condição melhorzinha, já estão comprando as lâmpadas de... todo mundo por dentro. De hoje a gente entende, o problema é do passado. Quer ver? Quem já acendeu uma lamparina de querosene ou já viu funcionando? Pouquíssimas pessoas. Então, para essas pessoas que nunca viram lamparina, eu vou dizer para você o que é uma candeia. Candeia, talvez o que você consegue imaginar que mais se aproxima, vela. Já acendeu uma vela no dia que faltou energia? Vela de parafina, não é isso? Acabou a energia, a gente acende uma vela. É quase a mesma tecnologia, só que ao invés de algo sólido, eles colocavam o pavio no óleo. Então tinha lá uma lâmpada como aquela do Aladim, cheia de óleo, e um pavio de algodão ou de linho lá dentro. E eles acendiam a ponta, e era essa luz que as pessoas tinham nas suas casas. Era isso que eles usavam para iluminar, fosse de dia ou de noite. Não havia luz elétrica, pasmem-se, isso é novo. Não havia nada disso, a luz vinha de uma tênue chama, né, ligada lá dentro de casa num pavio. E Jesus pergunta quem é que acende o pavio da candeia e coloca debaixo de uma vasilha ou de uma cama. É até engraçado, porque quando a gente fala cama, na sua cabeça veio a sua cama. Aí não era assim. Quer ver? Olha o povo velho. Você quer descobrir quem é que é velho e veio do interior? É olhar para as perguntas que eu faço. Quem sabe o que é esteira? Os mesmos. Pessoal, você acredita que houve um tempo que as pessoas não dormiam em colchão de espuma? Eles dormiam num colchão de palha. E antes mesmo de inventar o colchão da palha, os mais simples dormiam em esteira, que nada mais é do que palha trançada, que você poderia enrolar quando você acordasse, e na hora que for dormir você desenrolava de novo e deitava em cima. E na época de Jesus nós estamos falando disso, de esteira. Como é que eu vou colocar uma lâmpada acesa debaixo de uma esteira? Eu vou causar um incêndio se eu fizer isso, porque não tinha pé a cama. Então Jesus está fazendo uma pergunta, no mínimo absurda. Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha? Quem que acende uma luz e esconde a luz? Quem acende uma luz quer que a luz ilumine. Então o sentido melhor é deixar ela iluminar. Mas
A pergunta irônica de Jesus tem resposta objetiva. Sabe quem é que costuma esconder a luz? Nós. Eu e você, nós costumamos encobrir a luz, porque a luz revela as coisas como elas são de verdade. Eu tenho vários exemplos para dar. Quando eu morava no apartamento, tinha lá o banheiro meio arrumadinho, né? E com aquele bocal bem em cima do espelho. E eu peguei uma lâmpada fluorescente bem forte e coloquei ali. Por quê? Para facilitar fazer a barba, né, Leandro? Você vê que na minha casa eu não tenho. Hoje. Para facilitar fazer a barba eu coloquei. Mas uma hóspede que estava lá na minha casa falou bem assim: eu não gosto de usar o banheiro de vocês. Porque quando eu chego aqui, eu ligo essa lâmpada, ela revela todas as imperfeições do meu rosto. Não gosto dessa luz, não gosto desse espelho. Ele ilumina demais. Pois é, a luz revela coisas. No escuro, né? A gente está perdido, desnorteado, confuso. Aí vem a luz e mostra a verdade bem na nossa cara. Às vezes isso não é legal. Vou dar alguns outros exemplos. Eu tenho 2 irmãs, então não me peçam para falar o nome de qual fez isso, tá bom? Vocês ficam achando que é uma das 2, e aí quando vocês verem uma, vocês acham que foi a outra. Eu tenho 2 irmãs que moravam no mesmo quarto, dormiam no mesmo quarto. E uma vez meu irmão estava assistindo TV até mais tarde, e depois desligou a TV e estava indo dormir. O nosso quarto passava pelo corredor do quarto delas. E ele passou quando ele ouviu um barulho meio estranho, meio que alisando alguma coisa assim. E ele apurou, ouvindo, mas gente, o que é isso? O irmão muito curioso. E ele foi descobrindo que o barulho vinha do quarto dela, das minhas irmãs. E ele ouvindo e foi chegando mais perto, daqui a pouco parece que o barulho estava atrás da porta. E ele abriu a porta devagarzinho, quando ele olhou atrás da porta, estava lá a minha irmã com o olho desse tamanho. Completamente perdida no escuro. Já aconteceu com você de acordar de noite e achar que a frente é aqui e a porta está aqui, a janela está lá, mas parece que não encaixa, você está dormindo do lado contrário da cama e uma coisa doida na sua cabeça? Já aconteceu? Rapaz, faz tempo que não acontece isso comigo, mas é horrível. Horrível. E ele pegou a minha irmã naquela situação, procurando o interruptor atrás da porta. E isso costumava acontecer muitas vezes. Uma vez ela acordou, sentou-se na sua cama completamente perdida. E começou a chamar a irmã dela, que eu não vou falar o nome, né? As 2 chamam, uma chama Linda, a outra chama Lídia. Então eu vou falar que ela falava Li, ou Li. E a outra querendo dormir, gosta de dormir, né? Não queria, fez de conta que não estava ouvindo. Até que não deu para aguentar e falou: o que foi? O que você quer? Acende a luz, por favor. Por quê? Você quer alguma coisa? Não, acende aí a luz, por favor. Não vou acender não. Depois que eu acender, você não vai fazer nada? Não, acende, por favor, acende. Aí ela cansou da importunação, foi lá e acendeu a luz. No que acendeu a luz, a minha irmã estava lá, né? Vocês imaginam o cabelo, o tamanho, com o olhão desse tamanho. Aí ela olhou. A minha irmã perguntou: o que você quer? Ela olhou para a cara da minha irmã e deitou de novo e dormiu. Ela estava perdida no escuro e queria se achar. Saber onde é que está o lado. Quando liga a luz, parece que nos importuna. Meu filhinho Samuel acordou esses dias querendo ir no banheiro. E quando eu levei ele para beber, que eu acendi a luz estava muito clara, porque ele estava no escuro, com o olho fechado. Ele fez assim, e assim: papai, essa luz está muito clara. Para quem viveu nas trevas, para quem andou nas trevas, a luz machuca, a luz importuna, e a luz revela como a gente está de verdade. Sujo, machucado, maltrapilho. A luz mostra a verdade. Mas desde cedo nós aprendemos a esconder a verdade. Meu filho faz isso aos 3 anos de idade. A Carol, esses dias, inventou de fazer um brigadeiro. Sabe aquele brigadeiro de prato? Brigadeiro lá, açúcar, margarina. Fez o brigadeiro, esperou esfriar, e aí deu na mão do Samuel. Olha, é uma sobremesa, experimenta. Ele experimentou, e a mãe perguntou: você gostou? Ele, Só que deu uma recomendação: coma devagarzinho. Por quê? Por que come devagarzinho, gente?
Hã? Não. Por que a gente come uma coisa devagarzinho? Não, porque é bom, porque é gostoso. Vai devagar, né? Vocês não são assim? Eu costumo ser assim. Lá em casa, eu e a Carol somos assim. Quando o negócio é bom, a gente costuma ir devagar. Vem devagarzinho. Então, tá gostoso, come devagarzinho. O Samuel é diferente. O Samuel pegou a colherzinha dele, foi passeando, deu a volta no corredor, foi lá na sala, sumiu um pouquinho. Daqui a pouco voltou. Mãe, me dá mais? A mãe pegou, deu outra para ele. Ele foi cantando, orando pro corredor. E no mesmo instante voltou de novo com a colherzinha zerada de novo. Mãe, me dá mais um pouquinho? A mãe dele logo captou. Ah, entendi, né? Eu falei para você comer direitinho, você sai, come de uma vez e volta, né? Para eu não ver que você não comeu devagarzinho. O que tem de errado comer de uma vez? Diga para mim. Nada, mas ele com 3 anos, porque a mãe falou para comer devagarzinho, ele não queria, ele resolveu fazer escondido. Escondido, 3 anos de idade, já está aprendendo a esconder. Tem um autor chamado Bruce, do livro A Escalada de um Líder. E quando ele era criança, ele estava na fila para comprar o lanche na escola. E ele ficou um tempão na fila, e quando estava chegando a vez dele, ele simplesmente desistiu de pegar o alimento e saiu. E quando ele saiu, as pessoas perguntaram para ele: você não vai pegar? Não, não vou, não estou com fome. Não estou com fome. A moça que estava servindo: você não vai pegar? Ficou esperando esse tempo todo, agora não vai pegar? Não, não estou com fome. E saiu. Depois que ele escreveu o livro, ele assumiu o que aconteceu. Ele tinha o hábito de guardar o dinheiro na boca. E nessa de guardar o dinheiro na boca, ele engoliu o dinheiro. E quando perguntaram por que você está saindo da fila? Porque eu estou com fome. Não estou com fome. Não quero mais comer. Criança escondeu a verdade. Talvez porque fosse embaraçoso, né? Quem é que tem o hábito de guardar dinheiro na boca, gente? Como é que explica isso? E depois de explicar isso, como é que explica que engoliu? Na escola, os coleguinhas vendo. A gente tem essa tendência de esconder e ocultar, de deixar escondido aquelas coisas que nós não temos tanto orgulho, que nos envergonham, coisas erradas, coisas indiferentes, várias coisas. Nós temos isso. É próprio nosso, da nossa natureza pecaminosa, não desejar a luz. O próprio Jesus diz lá em João 3, 19 e 20. Vamos ler juntos? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem disse isso foi Jesus. A nossa tendência é fugir daquilo que ilumina. A nossa tendência é fugir daquilo que mostra o nosso erro, mostra a nossa identidade, mostra quão imperfeito nós somos. Por exemplo, a gente está numa igreja que é uma delícia. Não tem que fazer confissão para o padre, não é não? Imagina se eu colocar aqui uma norma, aqui, olha, eu quero todo mundo fazendo confissão aqui comigo. Vou sentar aqui na cadeirinha, botar uma telinha na frente e vocês vão ter que vir confessar. Combinado, pessoal? Combinado? Por que não? Porque seria assumir o que tem feito de errado. Jesus é a luz que veio, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Nós temos essa tendência. A verdade que eu queria compartilhar com você é que todos nós não somos boa coisa. E gostamos de cobrir isso escondendo a verdade a respeito de nós mesmos. Da mamãe, do papai, do coleguinha, de Deus, dos membros da igreja, dos irmãos. Melhor continuarem pensando que eu sou assim, ou assado. Bom, o texto continua, e eu quero estudar com vocês. Segunda lição: mais cedo ou mais tarde, tudo virá à luz. Jesus disse: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Há 2 aspectos a serem explorados nesse texto. Lembra que semana passada Jesus contou uma parábola para as pessoas não entenderem, mas depois no particular ele explicou as parábolas para os seus discípulos.
E ele disse que falava em mistérios, mas para eles era revelado os mistérios. E a gente pensa, será que a religião cristã é uma religião de mistério, onde só se revela os segredos para quem já se iniciou, igual a maçonaria e outra coisa assim? Não, não é. Porque no texto posterior que a gente está lendo hoje, Jesus está dizendo, o que eu falei no ouvido de vocês, eu quero que vocês proclamem. Como é que nós sabemos a explicação da parábola do semeador? Porque alguém falou e outro escreveu. Então aquilo que foi ensinado em oculto, hoje é público para todo mundo saber. Tudo que Jesus ensinou para os seus apóstolos, que a gente devia saber, eles passaram adiante, escreveram livros da Bíblia. Hoje a gente tem aquilo que aconteceu, que ninguém viu. Por exemplo, certa vez Jesus subiu ao monte para orar e levou só 3. E lá no meio da oração aconteceu algo que, se acontecesse com você, eu não sei o que você faria. A roupa de Jesus começou a brilhar como lâmpada, como luz, fluorescente. E brilhar, e brilhar, e brilhar. Já está assustado? Imagine se você lá, à noite orando, a roupa do homem começa a brilhar. Está você e mais 3, mais 2 e Jesus. Não bastasse isso, apareceram 2 mortos para conversar com Jesus. Moisés e Elias. Quando eles desceram do monte, Jesus falou, não contem para os outros. Mas nós sabemos, como é que nós sabemos? Porque aquilo que estava oculto naquela época já foi revelado. Foi revelado. Primeira lição que eu tiro dessa parte é que aquilo que Jesus ensinou, ele queria que fosse proclamado e está sendo proclamado. Não existe segredo aqui. Sabe qual que é o segredo? Jesus. Sabe o que a gente prega? Jesus. Ele quer salvar a sua vida, mudar a sua vida, e só Ele tem poder para fazer isso. Não existe segredo nenhum. Sabe o que a gente faz aqui? Quem está visitando a igreja, eu não sei. Não tem nenhum mistério. Toda semana a gente senta aqui e faz a mesma coisa. Ouve a respeito de quem, gente? E se a gente vem na escola dominical, a gente quer aprender a respeito de quem? Não tem segredo. Se você for na reunião de grupo pequeno, vamos lá, meia chance para você. O que a gente vai estudar lá? Nós queremos imitar Jesus e ajudar as outras pessoas a imitarem também. Não tem segredo nenhum. Mas a segunda aplicação, que também vale para esse texto, é: não há nada oculto que não vai ser revelado um dia. Tudo que está oculto será manifesto mais cedo ou mais tarde, seja bom ou ruim. Não adianta tentar esconder-se da luz para não mostrar a verdade, porque um dia a verdade te alcança. Um dia a verdade se mostra. E às vezes da pior maneira possível. Alô? Quem está aí, por favor, dá um tchau para mim. Já aconteceu com você de ter pisado na bola, mas conseguiu esconder isso por um bom tempo, mas um dia, um belo dia, a casa caiu? Pois é, se a sua casa ainda não caiu, eis que eu te digo, ela vai cair. Sim, porque não existe nada que seja oculto, seja bom ou ruim, que os outros não vão conhecer. Mais cedo ou mais... Tem algumas pessoas ficando desesperadas aqui. Eu me lembro quando eu era adolescente. E como adolescente, os hormônios se ajuntando no corpo, né? Você sabe que eu sou homem, né, gente? Então foi juntando o hormônio no meu corpo, Leandro. E aí, eu comecei a ter certos pensamentos. Natural na vida de um adolescente. Mas quando os pensamentos vinham, eles vinham em certas horas improváveis, inconvenientes. E eu me lembro de assustado estar olhando para a cara dos outros, com medo deles estarem sabendo o que eu estou pensando. Até que eu descobri que ninguém sabia o que eu estava pensando. Só Deus. Mas Deus aparentemente não estava falando nada, então... Pode ser a deixa para a gente cair no pecado, né? E ficar sempre pensando. Mas até os seus pensamentos e suas intenções, eis que eu te digo, um dia tudo isso vai aparecer. Isso está escrito na Bíblia. Isso é certo. O que Jesus ensinou em particular já apareceu.
E todas as coisas que cada um fez, vai fazer, vai aparecer. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12 a 13. Vocês leiam comigo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Que legal, alguém vai contar uma história, né? Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado. Qual que era a história que os livros contavam? A de vocês, a minha, e tudo que a gente fez. Que tal, meu querido, um livro da sua vida? Lá no último dia, todo mundo reunido, ele fala, vi também os mortos, grandes e pequenos, todos reunidos e lendo-se o livro da sua vida. E você sendo julgado pelo que você fez. Versículo 13, cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Mais dia ou menos dia, tudo vem à tona. Tudo que estava escondido vai ser iluminado pela verdade. E isso vai acontecer. Eu queria chamar a tua atenção para tomar muito cuidado. E aliás, para atender à continuação. Para que esperar o último dia para trazer a verdade à tona? Se a gente pode fazer isso já. Já. Hoje a luz está em Jesus para quem quiser sair das trevas. Para quem quiser andar na luz. O escuro, gente, não, por mais que ele nos proteja dos outros verem como a gente é, ele não é seguro. É no escuro que a gente tropeça, é no escuro que a gente se machuca, é no escuro que a gente machuca os outros. Por que vocês acham que o povo fala bem assim, olha, foi mais feio do que briga de foice no escuro? Por que vocês acham que falam isso? Imagina a briga de foice no escuro. O escuro é terrível. Complicado demais. O texto diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Jesus, como na passagem que a gente leu semana passada, pede atenção especial às suas palavras, olha, atenta para você ouvir. Por que nós deveríamos prestar atenção às palavras de Jesus? Por que ele está pedindo isso? Ele responde em outro lugar, João 5,24. Me ajudem? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por que Jesus está pedindo atenção? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, considere atentamente o que vocês estão ouvindo, porque quem ouve ele tem a vida. Por que eu estou pedindo para você chamar a atenção? Você precisa escutar Jesus, prestar atenção ao alerta de Jesus, ouvir sua voz. A sua voz não confunde, o seu chamado é sempre o mesmo. E sabe o que Jesus está pedindo para você? Meu querido, eu sei. Eu só quero pedir uma coisa, arrependa-se. Mude de direção. Eu sei tudo sobre você, sei o que se passa na sua mente. Não adianta negar. Mas eu estou chamando você para deixar esse caminho e pegar o meu caminho. Minha vida, minhas palavras vão brilhar em suas trevas para você ver a verdade e ser limpo. É um convite. É um convite. Se eu pudesse fazer uma brincadeira aqui, pegar duas pessoas, uma com a sua visão aberta e clara, outro com uma venda, e pedisse para eles passearem dentro da igreja, quem se sairia melhor? Vamos lá, pessoal, usem a sua criatividade. Quem? Enxergando como você quer andar, como você quer caminhar na sua vida. Falando novamente ao povo, Jesus disse, vocês, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, mas terá. Eu sou a luz do mundo. Às vezes eu me aventuro a andar no escuro lá em casa. Às vezes eu acho que eu já andei tanto que eu sei. Já fez também? Quem já fez? Andar no escuro. Eu já sei tanto que... Problema, lá em casa tem 2 crianças. Muitos brinquedos. E eu estou só alguns meses na casa para piorar. É horrível.
Quando você está na claridade e desligar a luz, parece que as coisas ficam mais escuras do que são até o olho se acostumar. Então você vem e imagina que a porta já está perto, ela está longe. Não é? Ou então você acha que ela está longe e ela está perto. Essa é a pior. Essa é a pior. Não. Eu sempre conto de um amigo meu que entrou dentro de uma salinha no fundo do templo, assim, da igreja. Só que ela era coberta. Tinha até lâmpada lá, porque ela era muito escura, não tinha janela. E ele foi pegar aquela pasta de transparências que a gente usava no passado, um retroprojetor. Foi lá pegar aquele negócio, foi tateando, achou, estava em cima de um púlpito bem parecido com aquele de madeira que a gente tem por aí. Achou lá. Pegou, no que ele pegou as pastas, não tinham sido colocadas dentro dos plastiquinhos, sabe? Aquelas transparências não estavam dentro do plastiquinho, alguém não colocou, só jogou lá dentro. E é claro, caiu um monte. No que caiu um monte, esse cara, pronto para servir, se abaixou para pegar, mas a escuridão enganou ele. Ele achou que o púlpito estava ali, estava aqui. E ele desceu com toda a força em cima da quina do púlpito. E bateu aqui assim a testa dele. E eu que estava no templo ouvi o grito. Sabe como é que foi o grito? Aleluia! E quando ele saiu, ele tinha um talho na testa e um galo enorme, né? Escuro, a gente se machuca. Quantos de nós caminham andando no escuro? Jesus te convida hoje para iluminar a sua vida. E como é melhor andar quando tudo está claro? Como é melhor e como a gente vai mais longe, como a gente caminha com segurança, quando Jesus está iluminando a nossa vida, os nossos passos. Ele faz isso através da sua palavra, por isso ele fala, ouça atentamente o que eu digo. Eu não entendo um cristianismo onde as pessoas não param para ouvir Jesus. Eu não entendo um cristianismo onde quem se diz cristão nunca leu os evangelhos. Ou não se importa em ir para uma igreja onde se fala de Jesus. Deixa eu mexer mais fundo. Eu não entendo um mundo cristão como o nosso, onde as pessoas ouvem promessas e bênçãos, mas não aprendem a ser iguais a Jesus. Continuam nas trevas. É só Jesus que ilumina. Religião não ilumina. Líder evangélico não ilumina. Quem ilumina o caminho para a gente andar, quem ilumina os nossos passos, quem diz qual é o caminho correto é muito fraquinho. Quem faz isso, pessoal? Ok, muito obrigado. Ele sofreu no seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Justamente para perdoar os seus pecados, limpar a sua vida. Você não precisa se esconder mais. Você não precisa mais fazer toda aquela artimanha para esconder como você é imperfeito. Porque Jesus sabe. Tanto já sabe que Ele oferece para você o pagamento. Alguns de nós já passaram por crise financeira e ficaram devendo algum dinheiro para uma pessoa. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão agora, pode ficar tranquilo. Mas alguns de nós já passaram por isso. E às vezes a coisa aperta, não é, gente? Às vezes a coisa aperta. E quando a coisa aperta, a gente tem vergonha, não é? Vergonha de assumir para os outros e falar que está na dificuldade. Vergonha de ir àquele que poderia nos emprestar o dinheirinho e falar. E se a gente pegou o dinheirinho e não conseguiu devolver, a gente tem vergonha de encontrar com ele, não é? Se eu disser, tá certo ter vergonha. Tá certo. Mas você não precisa mais ter vergonha porque Jesus já pagou. Já pagou o seu pecado. Já assumiu a sua dívida diante de Deus. E te livrou disso, dessa vergonha. Ainda tem uma grande lição para ensinar para vocês. Lê para mim aí. Quanto mais luz... Sim ou não?
Opa, com certeza, vamos ler. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Eu vou explicar rapidinho isso aqui. Naquela época não existia balança digital, não existia balança analógica, não existia balança de nada. Mas existia comprar e vender. Então todo mundo tinha na sua casa uma vasilha de medir. E todo mundo confiava na sua vasilha. Problema, não tinha também indústria para fazer uma vasilha, sabe, patenteada, tudo certinho para todo mundo, né? Cada um tinha a sua. Você imagina a confusão lá no mercado? Vou vender para você 10 metros de corda. Ah não, 10 metros não existia, né? 10 braçadas de corda. Na hora de vender, eu chamo o meu funcionário que tem o braço mais curto. E tome, né? Na hora de comprar, eu chamo o meu funcionário que tem o braço mais comprido. Então, na hora de vender o cereado, a vasilha, que eu sei que dá uma diferençazinha lá no final. Não é isso? Era essa a confusão. Então, todo mundo tinha receio de fazer negócios. E na hora de fazer negócio, a mesma vasilha tinha que ser usada. Só que o teu negócio hoje não é com alguém que está passando você para trás, não é com pilantra. O teu negócio hoje é com Deus. E Jesus está dizendo para você, a medida que você usar em relação às coisas de Deus, será a mesma medida que vai ser usada para você, e mais ainda vai ser colocado, mais socado vai ser. Isso vale tanto de maneira positiva quanto negativa. Quanto mais luz você tiver, mais luz você buscar, mais claridade você vai ter na sua vida. Quanto mais de Jesus você buscar, mais fácil será para você perceber as armadilhas que o Satanás coloca no seu caminho, as armadilhas do seu próprio coração. Quanto mais Jesus você tiver, quanto mais você buscar, melhor para você. Amém? O contrário também é verdade. Quanto menos Jesus você buscar, mais escuro, mais complicado a sua vida. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Eu ouvi uma história que me deixou muito preocupado. O rapaz, o homem, ele era até presbítero na igreja. E de um momento para outro ele desistiu de vir à igreja. Ah, não vou lá não. Teve um problema na igreja, ele falou, eu não quero mais ser presbítero, daqui a pouco também não quero mais ir. E ele foi se distanciando da onde era pregado a palavra, da onde era falado Jesus. Foi se distanciando, foi se distanciando. Ele era marido de uma mulher, filhos, mas ele foi se distanciando. E cada vez mais ele foi perdendo luz para caminhar. Aí ele se viciou em pornografia. Aí ele traiu a sua esposa. Aí ele conseguiu outra mulher mais nova. Aí ele saiu de casa. E agora ele quer que a casa que ele comprou junto com a sua esposa seja vendida para ele ter dinheiro e continuar a sua aventura. Completamente perdido. É um senhor de idade completamente perdido, porque o texto diz: aquele que não tem, até o que tem será tirado. E aí eu vou alertar todos vocês que estão aqui, não se cansem de buscar a luz em Jesus. Não desanimem, não arredem o pé, não deixe que qualquer motivo tire você da igreja, não deixe que qualquer motivo impeça você de ler a Bíblia, de estudar, de participar da escola dominical, porque se você não tem luz, até a luz que você tem vai se apagar. Dia a dia nós vemos mais pessoas escolhendo engano, escuridão. Nossa sociedade tem preferido a obscuridade de seus próprios desejos.
E a gente vê cada vez mais todo mundo mergulhando nas trevas, caminhando sem rumo, caindo nos buracos, tropeçando para a ruína. Quantos de vocês estão preocupados mesmo ao assistir os jornais? Ao perceber que as nossas leis não seguem princípios norteadores, princípios valorosos e eternos? Quantos de vocês estão ficando preocupados em perceber que o que é errado é louvado e o que é certo é, sei lá, tem toda uma propaganda contra? Esses dias mesmo estava no nosso grupo pequeno vendo um testemunho de um amigo nosso que se casou virgem, mas se casou depois dos 20 e poucos anos. Vocês conseguem imaginar qual foi a zoeira que ele teve que enfrentar até casar? Não? Vocês conseguem imaginar as piadas e as brincadeiras? Não? O que será que ele ouviu, hein? Muita coisa ruim. Mas ele casou desse jeito, hoje ele é casado com uma esposa só. E ele ama essa esposa, está feliz da vida. Os mesmos que tiravam sarro dele, vêm para ele e falam: cara, tira o chapéu para você. Você está certo, nós estamos errados. Mas quando eu olho para a TV, parece que o errado virou certo. E o certo é errado. O que está acontecendo com o nosso mundo? Falta luz. Falta direção, está todo mundo perdido. Todo mundo fazendo o que vem na sua mente. Qual é o caminho que você escolhe? Qual é a opção que você faz? Porque se você quiser ser iluminado, o caminho é o discipulado. Jesus te chama para seguir Ele, para andar após Ele, para aprender com Ele e assim andar na luz. Basta você seguir Jesus para você ter uma vida diferente, porque Jesus cumpre a sua palavra. E eu vou terminar com essa promessa aqui, lá de Provérbios 4, versículo 14 e 19. Vamos ler todos juntos, bem lentos? Vamos lá? Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele. Passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Elas caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Então você escolhe agora. Qual é o caminho que você quer seguir? Qual é a direção que você vai tomar? A direção que te leva para a alvorada, para o amanhecer, para a luz brilhando em cima da sua vida. Para morar comigo e com os outros lá na Nova Jerusalém. Eu gosto de falar Nova Jerusalém, né? Lá onde não precisa mais de sol, porque Deus ilumina todos. Ou você quer caminhar na direção contrária, que te conduz para cada vez mais treva, mais treva, mais treva. A todos aqueles que têm desejo de andar na luz, de ver a sua vida em claridade, sem ficar tropeçando nos pecados, sem estar sendo aprisionado por pessoas, por maldades, por principados e potestades, e demônios e tudo mais. Você só tem uma direção a seguir: Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Não é o pastor Edinho, não é o presbítero da igreja, não é a igreja presbiteriana. A luz do mundo é Jesus Cristo. E eu te convido a fazer isso. Eu te convido a seguir o caminho dele. E hoje para mim é um dia de imensa alegria. Imensa, imensa, imensa alegria. Porque hoje a gente tem aqui o testemunho de pessoas que resolveram seguir o caminho da luz. Pessoas estavam presas no pecado, mas foram alcançadas pela graça de Jesus e hoje querem o caminho da luz. E vocês, alguns de vocês estão aqui justamente por causa disso, não é mesmo? Hoje é dia de festa, hoje é dia de batismo, hoje é dia de profissão de fé. Eu queria convidar aqueles nossos irmãos, primeiro aqueles que vão fazer batismo e profissão de fé, para se achegarem para a igreja conhecer vocês. Por favor, venham aqui à frente. Esses nossos queridos aqui, está faltando alguns aqui ainda. Eles estão querendo seguir Jesus de coração aberto.
E quando a gente decide seguir Jesus, a gente não fica só no namoro, viu, gente? A gente não fica só no namoro, enrolando. Chega uma hora, a gente assume um compromisso diante de muitas pessoas e a gente troca aliança, igual no casamento. Na igreja, na família de Jesus, essa aliança se chama batismo. Batismo. É algo que a gente faz na frente de todo mundo, diante de Deus, diante dos homens. E a gente tem aqui os nossos queridos lá do Residencial Olímpia, né? Não sei se vocês já conhecem eles, mas agora eles querem se tornar irmãos nossos, parceiros na mesma família, estarem junto com a gente nessa mesma jornada. E eu queria que a igreja hoje festejasse a chegada, é como se fosse um novo nascimento, né? Gente nova no pedaço, gente para somar junto com a gente, é motivo de muita alegria. Eu vou passar para o pastor Danilo, ele vai proceder o batismo, a profissão de fé, desses que estão aqui, outros que estão subindo aí, e depois ainda vai ter mais, porque tem batismo infantil também. Saúdo a igreja, a paz de Cristo, amém? A palavra de Deus nos fala sobre o batismo. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que está em Mateus, uma ordem dada por Jesus aos seus discípulos. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 28, do verso 16 até o verso 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então hoje nós estamos cumprindo uma ordem de Cristo, né, de batizar. Mas antes dessa ordem vem a de fazer o discípulo e de ensinar essas pessoas. E pela graça de Deus que nos confiou essa missão de ensinar, nós estivemos presentes na vida desses irmãos aqui que se achegam à frente para fazer esse compromisso, para assumir esse compromisso com Deus. E hoje eles estão colocando diante de vocês que já são igreja, que já pertencem a essa igreja, que eles também querem pertencer a essa igreja. Talvez muitos deles tenham tido dúvida de que poderiam estar aqui nesse momento, de que poderiam estar fazendo esse gesto diante dessa igreja. Mas a verdade é que se nós esperássemos nos tornar perfeitos antes de assumirmos esse compromisso com Deus, nenhum de nós conseguiria assumir esse compromisso. O único bom, a única pessoa boa que existiu nesse mundo foi Jesus. Foi Jesus. Então seria ilusão, né, se você pensar assim: eu primeiro vou arrumar tudo que eu tenho que arrumar, para depois eu assumir um compromisso com Jesus. Por isso eu digo que vocês estão fazendo a coisa certa hoje, porque vocês escolheram a melhor parte, e essa parte não será tirada de vocês nunca, jamais. Então, eu gostaria de chamar nosso irmão Diácono Dinho, que esteja aqui conosco, à frente. Giselda, você promete seguir os caminhos de Jesus, obedecê-lo, aprender a sua palavra, ensinar os seus filhos no caminho de Jesus. Promete estar sujeita a todas as autoridades constituídas por Deus na igreja, quer sejam os pastores, presbíteros, diáconos. Você promete que seguirá a doutrina que nós professamos conforme a palavra de Deus.
Então, sendo assim, eu vou te batizar nesse momento. Assim como Jesus, naquele momento, naquele texto, fala aos seus discípulos: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E chamar a Franciele mais à frente aqui. Você promete seguir a tudo quanto Jesus estiver te mandando? Você promete seguir a palavra de Deus em tudo que ela disser? Você promete estar sujeito à autoridade dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, de todos aqueles que Deus constituiu de autoridade sobre a sua vida? Promete obedecê-los? Promete que cuidará da sua casa conforme os princípios da palavra de Deus? Então, nesse momento, eu também te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thaís, você promete seguir a Jesus no que Ele te disser? Promete seguir a palavra de Deus? Você promete obedecer os seus pais e ter uma vida diferente da que ficou para trás nesse momento? Você promete obedecer aos tios, às tias que têm cuidado de você, que têm todo o carinho por você, que têm orado a Deus por você? Você promete obedecer a todas as autoridades da igreja, ser o pastor, ser os presbíteros, os diáconos? Promete? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christian, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente tem agora batismo infantil para proceder, só que antes disso eu queria dar a chance de vocês fazerem aquilo que todo mundo fica com vontade de fazer, né? Com certeza pessoas participaram da oração pelo Olímpia, ou então participaram do trato, do trabalho com esses irmãos que estão aqui hoje de maneira valorosa, corajosa, assumindo o compromisso. Então eu queria convidar aqueles que querem dar ânimo para eles, fortalecê-los, para ficar em pé e rapidamente vir aqui, dar um abraço e dizer: olha, você fez a boa escolha, que Deus te abençoe, eu estou muito feliz por você. Vamos fazer isso? Quem está achando que tem muita gente aqui na frente, vocês não sabem do melhor. Ainda está faltando. Talvez a gente tenha que fazer batismo semana que vem ainda de novo, tá? Nada mal isso, né? Não é problema. Aqui na nossa igreja nós temos o costume de batizar as crianças. Nós acreditamos que a promessa de Deus para nós também é aplicada aos nossos filhos. Se Deus nos escolheu para fazer parte do seu povo, os nossos filhos também são parte desse povo. E nós batizamos, tal qual no Antigo Testamento, a criança ela era levada com 8 dias de vida na igreja, aliás no templo, e lá ele era circuncidado como marca de que fazia parte do povo de Deus. Mas a gente faz isso somente com membros de igreja evangélica em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque os pais estão assumindo o compromisso de guiar os seus filhos no caminho certo e de ensiná-los a respeitar, amar e servir Jesus. E nós vamos receber muitas crianças aqui hoje. Eu queria só chamar a atenção lá para o Lelé, Paulinho e Priscila. Paulinho está voltando para a igreja. Foi sozinho, voltou em 4, né? Que bênção. Eles estão trazendo os 2 filhos para cá também.
Então nós estamos recebendo, assumindo jurisdição sobre eles e batizando as crianças. E eu queria perguntar para os pais, eu queria que vocês assumissem um compromisso, tá bom? Agora é com todos. Eu queria que todos respondessem juntos com um sim. A gente já conversou, já sabe o que nós vamos perguntar agora, tá bom? Então olhando para mim, para a igreja, tem várias testemunhas aqui. Eu pergunto, vocês prometem ensinar essas crianças no caminho de Jesus Cristo? Prometem ensiná-los a amar o Senhor Jesus Cristo, honrar o Senhor Jesus Cristo, seguir o Senhor Jesus Cristo em todos os dias de suas vidas? Vocês prometem promover para eles o bom exemplo, vocês mesmos sendo o modelo e mostrando para eles o que significa amar a Jesus e a sua igreja? Ok? Vocês prometem ensinar a crianças de vocês os princípios da Bíblia, lendo para eles em casa e trazendo-os à igreja para aprender junto com os outros? Vocês prometem orar por essas crianças, orar com essas crianças e ensinar essas crianças a orar? Ok? Eu costumo dizer que não é só o pai e a mãe que tem que fazer um compromisso, a igreja também tem que fazer. Então todo mundo que está sentado agora, o meu negócio é com vocês, certo? Isso aqui é uma família justamente para não ficar só na dependência do pai e da mãe. Porque quando falta um pai ou uma mãe, tem um tio, tem uma tia, tem um avô, tem uma avó. E para essas crianças crescerem no caminho de Jesus, elas precisam também do testemunho de vocês. Então eu pergunto à igreja, vocês prometem promover o bom exemplo para cada uma dessas crianças, seguindo o caminho de Jesus e mostrando para elas em todas as oportunidades o que significa ser servo do Senhor Jesus Cristo? Prometem? Então amém. Nós vamos proceder então ao batismo. O Danilo vai fazer primeiro das crianças que são lá do Olímpia e depois eu faço das crianças aqui. Então, Laiane, pelo compromisso que a sua mãe e seu pai assumiram agora, de educar você na palavra de Deus, de ensinar sobre Jesus a você, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De semelhante modo, eu batizo o pequeno Vitor, que dorme tranquilamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de chamar a irmã Jaiane e o Anderson. De semelhante modo, pelo compromisso que os pais, que Jaiane e Anderson assumiram diante de Deus, diante da igreja, eu batizo a pequenina Yara em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E batizo também o Cauã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de chamar também o pastor Wilson, nossa irmã Cida, que vem até a frente com a Valentina. A Valentina é um segundo e grande presente de Deus a esse casal. Cida compartilhou, o Wilson compartilhou conosco da luta que foi ter o primeiro filho. Mas Deus não ficou só no primeiro, Deus quis abençoá-los com mais essa criança linda que está aqui, com a Valentina. Então, pelo compromisso que foi também assumido por vocês aqui, que o pastor Edjardes colocou, de educar a Valentina nos caminhos do Senhor, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria chamar a Eliane com a Lara. A palavra de Deus diz que se a mulher serve ao Senhor Jesus Cristo, a mulher santa edifica o seu marido, e os filhos que nascem também são santos. Pela fé da Eliane, a gente vai batizar a pequena Lara. Lara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria
vai chamar também o João Vitor e o Felipe. João Vitor, eu vou colocar um pouquinho a água, João Vitor. Vamos pegar o Felipe. Vamos proceder aqui o batismo do Felipe, então, enquanto o João Vitor cria coragem. Felipe, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vem cá, traz o Levi. João Vitor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Agora vamos ver o Levi como é que vai se comportar. Levi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, meu Deus do céu. Hoje é dia de festa, dia de muita alegria, meus irmãos. A gente começou a cumprir de novo a nossa missão de fazer discípulos, sejam elas crianças, sejam adultos, sejam jovens. E você foi convidado para fazer parte disso. E é assim que a gente vai transformar o mundo, levando a fé em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos cantar um pouco, vamos festejar e depois nós vamos comer também, né, alguns quitutes, porque hoje é dia de muita alegria. Nada enche o nosso coração de mais alegria do que ver a nossa família crescer. Amém? Eu queria convidar você para ficar em pé. Eu vou impetrar a bênção e depois nós vamos participar dessa festa. Vamos orar. Senhor Deus, nós rogamos para que o Teu amor, a Tua graça, a comunhão do Teu Espírito repouse sobre a vida de cada um que está aqui, fortalecendo-nos para cumprir a missão que o Senhor nos deu, fortalecendo principalmente os novos irmãos que hoje firmaram compromisso contigo. Amém. Que todos eles sejam amparados por Ti, hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos viver em comunhão.